Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho sobre Crime e Castigo, dessa vez sobre a quinta parte do romance. Sendo esse um vídeo que faz parte de um projeto literário, sendo esse um vídeo que fala sobre a quinta parte do romance, eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores a esse, para que você possa entender basicamente como que vai funcionar a articulação de ideias que eu vou propor aqui nesse vídeo que você está vendo agora. Então, lá embaixo vai ter um link para uma playlist onde você pode encontrar os outros vídeos desse projeto aqui e para uma segunda playlist onde você pode encontrar links para vídeos que eu fiz sobre outras obras do Dostoiévski que eu vou acabar trazendo aqui para essa discussão. Muito bem, no vídeo anterior a esse, então, dentro da lógica desse nosso projeto de leitura coletiva, eu comentei com vocês que uma das primeiras coisas que o czar Alexandre II fez assim que ele assumiu o poder foi propor uma série de reformas que visavam modernizar a Rússia para que assim esse país pudesse se inserir dentro do mercado da economia, enfim, europeia daquele momento. Muito bem, essas várias reformas incluíam a urbanização de Moscou e de São Petersburgo, a abertura cultural da Rússia para influências de outros países, como a França e a Inglaterra, e por fim a questão da libertação dos escravos e dos camponeses que viviam até aquele momento sob um regime de trabalho servil. Muito bem, acontece que, influenciados por uma vertente radical do socialismo, os jovens russos daquele momento esperavam por uma verdadeira revolução comandada pelos camponeses, porque assim que essa emancipação dos camponeses foi decretada, esses camponeses eles perderam as terras que eles tinham, porque os grandes latifundiários não tinham mais obrigação de mantê-los ali em suas terras. Então esses camponeses se viram da noite para o dia sem teto e sem nada para poder, enfim, sem ninguém para que os amparasse. E isso acabou, de certo modo, gerando uma esperança nessa juventude influenciada por aquele socialismo mais radical, de que esses camponeses então fossem se levantar em armas e fossem dar início ali a alguma revolução. Só que isso acabou não acontecendo. A gente sabe que a Revolução Russa aconteceu ali quase 50 anos depois desses eventos que eu estou comentando aqui com vocês. E por conta desse marasmo em que esses camponeses estavam, essa juventude ela passa a olhar então com um verdadeiro desprezo para essa massa da população, vendo essas pessoas ali que estavam desabrigadas e que não estavam fazendo nada, teoricamente, para poder reverter essa situação, como pessoas esdrúxulas, como pessoas ordinárias, e isso acabou causando uma cisão entre essa intelectualidade jovem da Rússia e essas parcelas mais populares daquele país. Muito bem, então essa é uma primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e para a qual eu vou retomar em algum momento ainda nesse vídeo, espero me lembrar disso. Mas enfim, a segunda coisa para a qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a articulação entre as várias teorias e movimentos filosóficos que estavam ali chegando na Rússia naquele momento. Sobretudo a ideia do niilismo, a ideia do egoísmo racional e a ideia do utilitarismo. Então essas três coisas vão ser muito importantes quando a gente pensa aqui na construção do Crime e Castigo, sobretudo na construção da personagem aqui principal, que é o Raskolnikov, que em vários momentos dá a entender que o Raskolnikov ele se insere ali dentro de uma filosofia nihilista e esse tipo de coisa. Muito bem, eu não sei se eu já comentei isso em algum vídeo aí para trás, provavelmente já, mas o Dostoiévski ele tinha junto com o irmão um jornal chamado O Tempo. Em 1859, o Dostoiévski ele publicou uma série de artigos nesse jornal, enfim, nessa revista que ele tinha, e esses artigos eles tratavam de julgamentos em que os assassinos, na maioria das vezes esses assassinos eram jovens intelectuais, então esses artigos eles tratavam desses julgamentos em que esses assassinos justificavam os seus crimes com alguma teoria filosófica, e isso acabou chamando bastante a atenção do Dostoiévski na época. Tanto que, antes dele publicar essa série de artigos, ele fez uma nota introdutória
Nessa nota introdutória ele comentou bastante como isso havia chamado a sua atenção. Sobretudo porque, para o Dostoiévski, o fato desses jovens cometerem esses crimes e embasarem os seus atos criminosos em alguma teoria filosófica acontecia porque esses jovens eles se deixavam levar, eles se deixavam influenciar por algumas filosofias que, querendo ou não, ainda estavam em processo de desenvolvimento, ainda estavam em processo de articulação, e daí, por esses jovens não notarem isso, eles levavam muitas dessas coisas ao pé da letra, e para o Dostoiévski isso era algo bem problemático, porque isso tinha consequências bem problemáticas, tanto na vida desses jovens, quanto para a sociedade em que eles estavam inseridos de uma maneira geral. Então, quando você pensa aqui, por exemplo, no Raskolnikov, que é o personagem que nos interessa no momento, o Dostoiévski, então, ele cria esse personagem enquanto um membro dessa juventude intelectualizada que vai aos poucos se deixando influenciar por essas novas teorias. E daí, a partir do momento em que o Dostoiévski faz isso, então, ele vai tentando demonstrar para o seu leitor quais seriam, teoricamente, as consequências, quais seriam os perigos em se aceitar esses tipos de filosofias que ainda estavam em processo de articulação com imaturidade, como era o caso que estava acontecendo lá com essa juventude russa, que estava, assim, deslumbrada com toda essa invasão cultural, digamos, que a Rússia estava sofrendo, e acabava comprando muitas dessas ideias de maneira um pouco radical demais, e isso teve consequências catastróficas, tanto, e o Dostoiévski cita essas consequências tanto aqui no Crime e Castigo, mas também em livros como, por exemplo, lá, Os Demônios. E isso é uma coisa interessante porque, quando a gente pensa na obra do Dostoiévski, essa oposição que ele faz a essas novas teorias, ela vai se tornando uma constante dentro da obra dele. Basta que você se lembre que em 1800... eu separei os livros. Deixa eu pegá-los aqui. Em 1862, o Dostoiévski publica aqui este livro, né, um conto, na verdade, chamado Uma História Desagradável. Já tem vídeo no canal, o link vai estar na playlist lá embaixo. E neste livro aqui, nesse conto aqui, ele toca, mesmo que de maneira bem sucinta, nessa questão das reformas propostas pelo Alexandre II. Então isso já aparece aqui nesse livro de 62. Em 64 ele publica um conto que ele não chegou a terminar, que é aqui o Crocodilo. Aqui no Crocodilo, essa questão dessa influência cultural que estava vindo de fora acaba se tornando um pouco mais explícita, porque aqui nós temos a história de um homem que é devorado por um crocodilo alemão, e esse homem fica vivo dentro da barriga do crocodilo. Enfim, já tem um vídeo bem antigo aqui no canal também, que inclusive eu preciso refazer, mas enfim, o link também vai estar lá na playlist. Ainda em 64, o Dostoiévski vai e publica aqui então o Memórias do Subsolo, quando ele, de uma maneira mais bem articulada do que nos textos anteriores, ele vai criticando, por meio de uma teoria que ele formula aqui, que é a teoria do homem do subsolo, ele vai criticando de maneira velada esse movimento radical que estava começando a se articular ali dentro da sociedade russa do período. Aí você tem em 66, quando ele vai, publica aqui o Crime e Castigo e faz uma crítica muito mais explícita a essa juventude radical que estava crescendo cada vez mais na Rússia daquele momento. E daí você tem, por fim, em 1871, e o livro está muito longe, então não vou pegá-lo, mas enfim. Você tem então em 1871 a publicação dos Demônios, que é um romance extremamente panfletário do Dostoiévski, em que ele demonstra de fato consequências catastróficas dessa invasão nihilista, porque estava passando ali a Rússia daquele momento, quando ele vai expor literariamente um fato que aconteceu na vida real, que foi justamente o assassinato de um rapaz por um grupo nihilista do qual esse rapaz inclusive fazia parte. Eu fiz 2 vídeos aqui no canal sobre este livro e ainda pretendo fazer um terceiro em algum momento da vida. E esses 2 vídeos também vão estar na playlist lá embaixo. Muito bem.
E tudo isso para falar então dessas várias críticas que o Dostoiévski foi fazendo a essas novas teorias que estavam ali surgindo na Rússia naquele período. E uma das figuras às quais o Dostoiévski se posiciona de maneira contrária e de maneira mais explícita é o nosso camarada Chernyshevsky. Eu acho que eu já citei o Chernyshevsky aqui umas 3 ou 4 vezes, mas enfim, o Chernyshevsky ele foi um teórico muito importante desse momento. Ele exerceu uma influência muito grande nessa juventude radical ali que estava se articulando naquele período. E uma das teorias defendidas pelo Chernyshevsky era a teoria do egoísmo racional. O Chernyshevsky dizia basicamente que o ser humano é naturalmente egoísta, no sentido em que primeiro a gente pensa em satisfazer os nossos próprios desejos para depois a gente pensar em ajudar o nosso próximo. E mais do que isso, o Chernyshevsky dizia que a gente só abre mão desse nosso egoísmo quando a gente se utiliza da razão. E a razão sempre é algo ligada, segundo essa teoria do Chernyshevsky, a razão ela sempre se liga a uma lógica utilitária. Ou seja, a gente só abre mão do nosso egoísmo, a gente só abre mão do nosso interesse quando a gente vê utilidade em ajudar o nosso próximo. E é por isso que ele vai chamar essa teoria lá de egoísmo racional. Ou seja, o que nós temos aqui dentro dessa teoria do Chernyshevsky, que bebe na fonte lá do utilitarismo, é a ideia de que a moralidade, que era algo voltado muito ao universo cristão, então a moralidade ela está, segundo essa teoria, submetida a critérios que são critérios utilitários. E daí, se você for pensar bem, segundo essa lógica, as coisas só são boas quando elas são úteis. E daí você começa a entender que é por isso que o Raskolnikov vai e mata a usurária aqui do romance. Porque no começo ele fala, não, vou matá-la porque ela é uma pessoa desprezível, porque ela é uma pessoa ruim. Só que à medida em que o romance avança, você vai percebendo que ele se apoia nesse seu julgamento a partir de critérios que não são relacionados à moral, mas sim relacionados a uma ideia de utilidade. A mulher não é que ela é ruim porque ela é ruim porque ela não é útil para o desenvolvimento da sociedade e por aí vai. Então veja que, de uma maneira ou de outra, essa teoria do utilitarismo já estava presente de maneira implícita em vários dos discursos do Raskolnikov aqui ao longo do romance, só que nessa quinta parte, sobretudo no comecinho dessa quinta parte, quando a gente tem lá o diálogo entre o Andrei e o Luzhin, a gente tem essa questão do utilitarismo posta de maneira um pouco mais explícita do que havia sido até então. E para além dessa ideia, que é uma ideia totalmente voltada ao utilitarismo, o que nós temos no Raskolnikov são vestígios de um discurso que o aproxima muito, como eu falei para vocês, da corrente nihilista que estava começando a se fortalecer na Rússia, sobretudo depois da rusga lá que houve, da cisão que houve ali entre os camponeses e essa juventude intelectualizada. Por quê? Porque quando o Raskolnikov vai e se aproxima do niilismo, ele acaba se afastando de uma ideia de moralidade que era própria ali de vertentes cristãs da Rússia daquele período. Então veja aqui, e essas vertentes cristãs elas enfraqueceram muito depois dessa rusga entre essa juventude e os camponeses, porque os camponeses eram muito mais ligados às questões da religiosidade e do cristianismo do que essa juventude. Então, abraçar essas outras teorias era uma forma de resistir a esse e de evitar um contato com esse grupo que era a da massa ordinária da população. Então veja que essa questão do niilismo ela se fortaleceu ainda mais depois ali desse pequeno embate ideológico que houve entre esses dois grupos, como eu falei para vocês no início desse vídeo. Muito bem, e daí quando a gente pensa aqui nesse romance, esse afastamento do cristianismo, ele fica claro sobretudo em duas cenas
que são as duas cenas em que o Raskolnikov está no apartamento ali da Sônia, conversando com elas. A primeira é uma cena em que eles estão ali conversando e a Sônia lê trechos da Bíblia para o Raskolnikov e ele conserva uma postura totalmente de desprezo com relação a tudo isso que ela está lhe comunicando ali, né, lhe contando. E o segundo momento em que ele está ali também conversando com ela acontece justamente nessa quinta parte, que é aquela cena em que ele vai e diz para ela que ele acabou matando ali a usurária e a irmã dela, e a Sônia acaba apelando, acaba falando para que ele se arrependa, e daí você busque esse arrependimento pelos seus atos, e toda essa ideia de buscar o arrependimento pelos seus atos está ali dentro do discurso dela, ligado a essa ideia do cristianismo e etc. E é muito interessante porque a postura do Raskolnikov, apesar de ele gostar muito dela e a gente saber disso, e eles dois também, ele ainda assim se mantém um pouco distante quando ela começa a ir por esse caminho. Só que ao mesmo tempo que o Raskolnikov apresenta todas essas questões, ele também tem essa alma sensível, como é descrita aqui em vários momentos do romance, e é justamente por conta disso que existe esse conflito entre essa moral que ele tem e essas novas filosofias que ele está tentando abraçar, e é justamente isso que vai gerando esse embate ideológico que a gente veio acompanhando até agora dentro do romance. A grande questão, então, não é simplesmente matar a velha por dinheiro, não é simplesmente, então, pensando nessa ideia toda dessas novas filosofias, não é só matar a velha por dinheiro, ou não é só matar a velha porque ela é uma inútil para a sociedade, ou coisa do tipo. Ele resolveu matar a velha porque, matando essa usurária, o Raskolnikov conseguiu demonstrar para si mesmo que não existe nada tão sagrado que não precise ser útil. Então, matar alguém é uma atitude nihilista porque isso demonstra o desprezo que que o assassino sente pela vida como algo sagrado. Então, matar a velha é, de certo modo, ultrapassar a barreira do sagrado e provar para si próprio, no caso aqui do Raskolnikov, que ele se inseria dentro dessa corrente nihilista que estava ali começando a se articular naquele momento. Então, a articulação dessas teorias e essas reformas propostas lá pelo Czar se juntam ao terceiro dado que eu resolvi falar aqui para vocês um pouquinho, que são as influências literárias que podem estar envolvidas aqui na construção desse romance. Eu não sei se vocês conhecem a obra do Balzac, mas o Balzac ele tem um livro chamado Le Père Gouirot, ou algo do tipo. É Gouirot o nome do livro? Não sei. Enfim, Le Père Gouirot. Mas enfim, neste livro, tem um determinado momento, eu estava aqui lendo, e tem um momento aqui em que dois personagens estão conversando que eu me lembrei de um diálogo deste livro do Balzac, em que uma pessoa diz, se você visse um chinês que você nunca viu na vida, e esse chinês ele está ali à beira da morte, mas ainda assim ele não morreu, você mataria ele em troca de uma grande quantidade de dinheiro? Então, essa questão moral que se coloca nesse livro do Balzac, de certo modo, ela vai estar aqui articulada de outro modo, mas ainda assim a gente pode entrevê-la aqui nesse romance do Dostoiévski. Então, eu me lembrei disso. E me lembrei de um conto, se não me engano, esse conto é um conto do Pushkin, e ele se chama A Dama de Espadas. Eu posso estar muito enganado agora, mas eu tenho quase certeza que é do Pushkin esse conto. Que é a história de um homem que mata uma velha porque ele precisa de alguma coisa relacionada a um jogo que ele está participando ali, ou coisa do tipo. E daí a história do conto é, ele matou essa velha e depois ele começa a enlouquecer, porque ele vai, enfim, remoendo tudo aquilo, e esse remorso vai fazendo com que ele meio que vá perdendo a sanidade ao longo do conto. Então é um conto bem interessante que vale a pena a leitura, assim como lá o romance do Balzac. Mas há uma terceira publicação que, de certo modo, influenciou muito aqui dentro da construção desse romance, como eu vou falar para vocês daqui a pouco. E essa publicação se deu em 1862, quando o Turgenev vai e publica aqui o Pais e Filhos, que é considerada aí a sua maior obra e tal. Eu não sei se eu já comentei sobre isso com vocês, mas
Dostoiévski e Turgenev, eles não se davam muito bem, tanto por questões literárias quanto por questões ideológicas, e enfim. Só que esse livro aqui, ele gerou um rebuliço tão grande na época que foi publicado, que até o próprio Dostoiévski rasgou elogios aqui a esse livro e ressaltou as qualidades estéticas, as qualidades literárias, as qualidades ideológicas aqui do Turgenev quando ele vai e publica em 62 este romance aqui. Muito bem, com essa publicação, o Turgenev acabou se vendo envolvido em uma polêmica com duas das maiores revistas literárias da Rússia daquele momento, que era lá a Palavra Russa e uma outra revista, ou enfim, jornal, chamado O Contemporâneo. Por quê? Por um lado, você tinha a equipe que escrevia lá para a Palavra Russa, rasgando elogios ali, né? Elogiando esse romance aqui do Turgenev de todas as maneiras possíveis e dizendo, inclusive, que dentro desse romance o Turgenev criava o exemplo mais bem sucedido daquilo que era o herói daquele tempo, que é aqui um dos personagens do romance. Então, por um lado, você tem a Palavra Russa, que era um jornal que também se ligava muito a essas novas teorias que estavam ali se articulando, mas de uma maneira um pouco mais conservadora, digamos assim. E você tinha, por outro lado, esse outro jornal, que era o Contemporâneo, e que se ligava muito mais aos ideais radicais que estavam ali em voga naquele período, e que enxergou aqui, nesse romance do Turgenev, algo muito negativo, porque o que o Turgenev faz aqui é uma série de críticas a esses grupos nihilistas revolucionários que vão aparecer aqui no romance, como esses grupos vão aparecer aqui no romance, como sendo extremamente desorganizados e sem bases filosóficas consistentes. Então, esse daqui é um dos romances em que primeiro aparece o termo nihilista, não só na literatura russa, mas de uma maneira geral. E daí o que acontece? Inclusive esse daqui foi um romance que ajudou a popularizar esse termo na Rússia e depois na Europa, quando passou a ser publicado em outros países. Mas o que aparece aqui dentro da construção desses personagens é que o niilismo ele é visto única e exclusivamente como desobediência. E uma desobediência que não tem bases filosóficas firmes e consistentes. Então, era como se o Turgenev estivesse falando, olha, vocês querem aí se revoltar e tal, mas vocês não sabem do que vocês estão falando, vocês precisam estudar um pouco mais. E isso, evidentemente, pensando no Contemporâneo enquanto um jornal ligado a esses grupos radicais, isso gerou um furor tremendo ali naquelas pessoas que passaram a atacar com uma violência cada vez mais forte aqui, não só o livro, mas o próprio autor. E daí vai o Dostoiévski e publica então naquele seu jornal que é o Tempo, um texto analisando toda essa polêmica e tentando entender como que o texto do Turgenev vai trocar de mãos ali dentro dessa discussão toda. Esse texto do Dostoiévski se chama A Cisma entre os Nihilistas e é um dos textos mais importantes aí dessas publicações não literárias do Dostoiévski, justamente porque ele expõe muito bem toda essa questão ideológica que estava por trás dessa polêmica envolvendo o romance do Turgenev. Mas a grande importância deste livro aqui para a construção do Crime e Castigo, que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, não está no livro em si, mas sim em um dos artigos que foram publicados em um desses jornais durante essa polêmica toda, que é um artigo que analisava o personagem principal aqui deste romance, que é o Bazarov. O Bazarov, ele é um sujeito extremamente megalomaníaco, então ele se acha melhor do que todo mundo. Ele acha que pelo fato dele ser como ele é, ele tem direitos a mais do que as outras pessoas, então ele é uma pessoa totalmente egoísta e por aí vai. Um dos ensaios, então, dos artigos, enfim, publicados na Palavra Russa, que é uma dessas revistas envolvidas nessa polêmica, foi lá e o autor desse ensaio, que se não me engano chama Pisayev ou algo do tipo, ele foi citado em uma das notas de rodapé aqui dessa minha edição, nessa quinta parte. Mas esse autor aí desse artigo
ele analisa o Bazarov e para que ele analise o Bazarov, ele diz basicamente que a partir desse personagem seria possível a gente dividir a humanidade em dois grandes grupos, e aí é que reside a importância deste livro aqui para a construção do Crime e Castigo, porque evidentemente, como eu falei para vocês, o Dostoiévski ele acabou de uma maneira muito mais singela, uh, mas ainda assim ele acabou se aproximando e se envolvendo ali dessa polêmica. O Dostoiévski ele era o José de Alencar da Rússia, porque enfim, tudo que era polêmica envolvendo literatura e política, lá estava Dostoiévski envolvido no meio. Mas enfim, esse autor então desse ensaio foi e dividiu a humanidade em dois grandes grupos para poder analisar aqui o personagem central do Pais e Filhos, que é o tal do Bazarov. Na verdade, eu não me lembro mais se ele é o personagem central, precisaria reler o romance, mas enfim. O primeiro grupo dessas pessoas aqui que o autor do artigo vai analisar, o primeiro grupo é o que ele chama de grupo das pessoas de ação, ao qual pertence aqui o próprio Bazarov. Esse grupo é formado por pessoas que não seguem regras que vão contra as suas convenções, as suas convicções pessoais. São pessoas marcadas por um pensamento nihilista, por um pensamento utilitarista, e justamente por conta disso tudo, essas pessoas elas acabam se posicionando acima do bem e do mal, para usar lá um termo nietzschiano, mas enfim. E justamente por se posicionarem acima do bem e do mal com relação às outras pessoas, as pessoas que pertencem a esse primeiro grupo, elas não são obrigadas a seguir as mesmas regras que as pessoas do segundo grupo seguem. E daí as pessoas do segundo grupo são aquelas pessoas que se conformam com as coisas como as coisas são aquelas pessoas que não agem em prol da própria vida e dos próprios interesses. Então são aquelas pessoas que sempre pensam no próximo, são aquelas pessoas que sempre são muito desapegadas de todas as coisas e que não fazem nada para evitar ou para mudar a própria vida e a própria desgraça que lhes acomete e esse tipo de coisa. Então veja aqui, eu não sei se você percebe, mas primeiro, isso vai acabar influenciando muito o pensamento que a gente vai ver no Raskolnikov, quando ele divide lá o mundo entre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias, que por sua vez vai influenciar lá muito da mentalidade, da filosofia nietzschiana, sobretudo quando a gente pensa na figura do Übermensch como esse sujeito que está ali acima do bem e do mal e esse tipo de coisa. Nesse mesmo artigo que esse sujeito vai e analisa esse personagem e faz essa divisão da humanidade nesses dois grupos, nesse mesmo artigo, o autor ele vai dizer basicamente que as pessoas do primeiro grupo, que são as pessoas de ação, elas tendem a olhar para as pessoas do segundo grupo com um certo desprezo. E daí você percebe que o Turgenev aqui no Pais e Filhos, ele soube retratar não só o conflito de gerações que estava muito presente na sociedade da Rússia daquele momento, mas ele também conseguiu retratar de uma maneira brilhante todo esse conflito que estava se articulando entre essa juventude radical de um lado e os camponeses do outro, como eu disse lá no começo desse vídeo, eu lembrei de finalizar aquele assunto agora. Essa divisão proposta a partir da análise do Bazarov, como eu falei para vocês, então, ela vai servir muito bem para os propósitos do Dostoiévski quando ele vai criar, então, aquela teoria defendida pelo Raskolnikov, que separa lá as pessoas, então, entre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. E com isso nós chegamos, finalmente, à quinta parte do romance, com quase meia hora de vídeo, ou é isso? Com quase meia hora de vídeo, nós vamos finalmente começar a falar do que aconteceu nessa quinta parte. Mas veja, eu falei tudo isso e não foi em vão, por mais que pareça que tenha sido em vão. Pois é, não foi. Porque essa quinta parte que nós lemos aí nesses últimos tempos, ela vai começar com um diálogo entre o Luzhin, lembra lá, o Luzhin é o ex-noivo, né, da Dunya, que é a irmã do Raskolnikov,
O Lugin, depois que ele teve aquela discussão lá com a Dunya, ele foi embora para casa dele e a gente fica sabendo então que ele está morando com um sujeito chamado Andrei Semyonovich. E esse sujeito, Andrei Semyonovich, é aquele mesmo sujeito que a gente ficou sabendo no início do livro que havia batido na Katerina Ivanovna. E quem é Katerina Ivanovna? É a mulher daquele sujeito que acabou morrendo em um desses capítulos passados aí, que é lá o tal do Marmieladov, aquele amigo bêbado do Raskolnikov, enfim. Pois é com esse sujeito que o Luzhin está morando. E uma coisa muito interessante é que, ao longo dessa conversa, a gente vai começando a perceber que a relação deles não é uma relação nem um pouco amigável. Na verdade, o Luzhin ele só está ali hospedado no apartamento do Andrei Semyonovich para poder economizar um pouco do dinheiro que ele tem. Então é justamente por conta disso que ele acaba ficando ali. E por sua vez o Andrei acaba aceitando esse sujeito ali na sua casa para ter com quem, enfim, ter as suas altercações filosóficas, esse tipo de coisa. Pois bem, então ao longo dessa conversa toda a gente fica sabendo de como que é essa relação entre esses dois personagens e mais do que isso, a gente fica sabendo de algumas questões que são muito importantes aqui para o nosso amigo Luzhin. Tanto que na página 372, que é bem no comecinho aqui dessa quinta parte, o Luzhin ele está refletindo sobre... e é muito engraçado essa reflexão que ele faz, porque ele está olhando para o fato dele não se casar mais com Dunya, não como algo ruim pelo fato dele ter perdido a noiva ou coisa do tipo, mas sim porque ele perdeu o dinheiro que ele havia investido nesse casamento. Então veja que aqui você já tem de maneira um pouco mais explícita essa ideia toda da utilidade. E isso se reforça ainda mais quando ele está ali pensando consigo próprio, ele pensa assim, puxa vida, o meu maior erro foi eu não ter investido um pouco mais nesse casamento. Porque quem sabe se eu tivesse dado um dinheiro a mais para aquelas duas, né? E para aquelas duas se refere a noiva e a futura sogra, digamos. Quem sabe se eu tivesse dado um dinheiro a mais para elas, elas ficariam com o pé atrás de se separar, de pedir, enfim, essa separação e o casamento seguiria normalmente. Então veja que para esse sujeito aqui, tudo se baseia única e exclusivamente em relações comerciais. Então, todos os relacionamentos que ele nutre, de uma forma ou de outra, giram ali em torno dessa lógica da utilidade econômica que essa relação vai ter ou não para ele. Então, essa questão do dinheiro vai ficar muito importante aqui. A questão do conflito de gerações e de ideologias, que é algo que novamente dialoga muito bem lá com Pais e Filhos do Turgenev, também vai ficar explicitado aqui em vários momentos desse diálogo que esses dois personagens vão ter. E por fim, você tem a questão do utilitarismo, que também vai aparecer aqui de maneira bem explícita em vários momentos aqui. Enfim, chega inclusive um momento aqui que eu não vou me lembrar aqui agora, porque enfim, eu não anotei a página dessa vez, que é um momento em que esses dois personagens estão ali conversando, e no meio dessa conversa, o Andrei Semyonovich olha para o Luzhin e fala, para mim a honra tem a ver única e exclusivamente com questão de utilidade. Só o que é útil é honroso para mim. Então, isso de certo modo vai ficar bastante presente nesse diálogo desses dois personagens, e foi justamente por conta disso, então, que eu resolvi fazer todo esse preâmbulo. Muito bem, enquanto toda essa discussão estava acontecendo ali no apartamento do Andrei Semyonovich, no apartamento ao lado estavam acontecendo as exéquias, né? O funeral ali. Na verdade não é bem o funeral porque o Marmieladov já havia sido enterrado. Mas enfim, as exéquias eram uma cerimônia religiosa que se fazia ali depois que uma pessoa morria, enfim. E o personagem, né, a pessoa de honra, o convidado de honra ali dessas exéquias é o Raskolnikov, porque afinal de contas foi ele quem bancou tudo aquilo ali, dando a Katerina Ivanovna o dinheiro que sua mãe havia lhe dado antes. E está ali também nessas exéquias, evidentemente, a Sônia, que é o interesse amoroso do Raskolnikov e é filha do falecido Marmieladov. Muito bem, acontece que Luzhin acaba ficando sabendo que Raskolnikov está ali, e lembre-se lá que Luzhin, tentando indispor o Raskolnikov com sua família,
acabou falando que ele estava se envolvendo com uma moça de índole duvidosa, etc, etc. Pois é, para poder se livrar daquela briga que ele teve com a Dunia, que era lá sua ex-noiva, né? O Lugin acaba chamando a Sônia até o seu apartamento com a desculpa de querer ajudá-la. Então ele vai e entrega para essa moça uma nota de 10 rublos, só que disfarçadamente ele vai e coloca uma nota de 100 dentro do bolso dela sem que ela perceba. E assim que ela chega, que ela volta então ao apartamento em que estão acontecendo as exéquias ali do Marmieladov, o Lugin vai atrás dela de novo e acaba falando que ela é uma ladra, que o roubou e etc, etc. E tem um determinado momento ali em que ele vai revistá-la e acaba tirando ali a nota do bolso da moça e esse tipo de coisa. Só que ele não contava que estaria ali Raskolnikov e que o próprio Andrei Semyonovich, que é o sujeito que o está hospedando, ajudariam a mostrar que na verdade ele armou toda aquela situação ali. Então há uma série de argumentos que acabam provando para as pessoas que estavam participando daquilo tudo que tinha sido tudo uma armação desse sujeito desprezível que é esse tal desse Lugin. O fato então é que, apesar de estar provado que a Sônia não havia mexido naqueles 100 rublos ali, que aquilo tinha sido tudo armado, isso acabou afetando muito os nervos da Katierna, ou Katerina, enfim, Ivanovna, que acabou tendo um acesso ali de loucura e sai treslocada da casa buscando justiça para que, enfim, as pessoas possam ser punidas por estar difamando a sua querida Sônia, porque lembra lá, a Sônia passou a se prostituir para poder ajudar nas despesas da casa e esse tipo de coisa. Muito bem, então você tem o Lugin desmascarado, você tem a Katierna Ivanovna louca da vida saindo pela rua buscando ajuda de alguém, e você tem no meio dessa confusão toda o fato de que a Sônia aproveita uma distração ali e vai embora para sua casa. Quando ela chega em casa, demora um pouquinho, chega também o Raskolnikov, e daí vem uma das partes mais importantes um dos momentos mais importantes aqui dessa quinta parte, que é o momento então em que o Raskolnikov acaba confessando tudo o que aconteceu lá para a Sônia. Então ele acaba contando para ela que foi ele quem matou aquela velha usurária e a irmã dela lá, que era muito amiga da Sônia também. E daí a Sônia, movida por um sentimento extremamente cristão dentro aqui dos padrões daquela época, vamos nos lembrar, né? Ela acaba tentando fazer com que o Raskolnikov se arrependa do que ele fez, e mais do que se arrepender, ela tenta fazer com que ele perceba que o mal que ele fez foi mais a si próprio do que a velha, porque afinal de contas é ele quem vai ter que conviver com o peso dos próprios erros ao longo de toda a vida. E daí você tem um ponto muito importante aqui, que é o seguinte: o Raskolnikov e os chefes da polícia que está ali investigando tudo aquilo enxerga o ato do Raskolnikov como um crime. A Sônia enxerga esse ato como um pecado. E é por isso que há, de certo modo, essa atitude um pouco arrogante do Raskolnikov que eu havia comentado anteriormente aqui nesse vídeo, que é o de olhar para ela com uma certa prepotência e tentar explicar depois que ela, enfim, acaba apelando para que ele se arrependa e pense naquilo que ele fez. Ele acaba tentando explicar para ela o porquê que ele tinha feito tudo isso, e a partir de então ele passa a expor a essa moça toda aquela sua teoria envolvendo, enfim, os homens ordinários e os homens extraordinários. E daí é muito curioso porque ele acaba falando para Sônia algo do tipo: se você tivesse que escolher uma pessoa para morrer, quem que você escolheria? O Lugin, que é do jeito que ele é, ou a Katierna Ivanovna, apesar dela estar doente? E foi nesse momento aqui que eu me lembrei daquele trecho lá do romance do Balzac. Mas enfim, ao mesmo tempo em que ele vai ali e começa a expor a essa moça toda essa sua teoria, toda essa sua filosofia, ele vai aos poucos percebendo, ou ele vai aos poucos admitindo para si mesmo que ele, apesar de reconhecer que existiam esses dois grupos de pessoas, o grupo de pessoas ordinárias e o grupo de pessoas extraordinárias,
ele começa a perceber ou a admitir, enfim, que ele não faz parte do grupo de pessoas extraordinárias. E daí na página 427, que é um dos momentos em que ele está ali mais alvoroçado falando tudo isso, ele diz o seguinte: será que tu pensas que eu não sabia, ao menos, por exemplo, que se já havia começado a me perguntar e me interrogar, tenho ou não o direito de ter poder, é que eu então não tinha o direito de ter poder? Ou eu me fazia a pergunta: o homem é um piolho? É que, portanto, o homem não era um piolho para mim, mas era um piolho para aquele a quem isso não entra na cabeça e vai em frente sem fazer perguntas. Ou seja, nesse momento aqui o Raskolnikov começa a perceber, ou começa a admitir, como eu falei para vocês, que a partir do momento em que ele vai se perguntar se ele pode ou não fazer aquilo, na verdade ele não faz parte do grupo de pessoas extraordinárias, porque uma pessoa extraordinária, o Napoleão, ele não se perguntaria se ele faria, se aquela pessoa vale ou não a pena matar ou esse tipo de coisa. Ele simplesmente ia lá e falava assim, ok, eu quero matá-la, então vai e mata a moça e acabou, enfim. Então, a partir desse momento, o Raskolnikov começa a perceber que ele não é nada daquilo que ele próprio defendeu que era ao longo de todo o romance. Então, a partir desse momento, há uma virada muito brusca no comportamento dele mesmo aqui nesse momento. Mas enfim, eles vão ali, continuam conversando. A Sônia acaba falando que apesar disso tudo, ela vai continuar ali a seu lado e esse tipo de coisa. Ela acaba dando ali uma cruz para que ele possa segurar. E a partir desse momento ele guarda a cruz consigo. Só que aí alguém chega, interrompe aquela conversa toda e acaba falando para Sônia que a Katerina Ivanovna pegou os filhos menores e está ali vagando pelas ruas pedindo esmolas. E daí chega um dos momentos mais tristes do livro. Eu já tinha lido esse livro antes, como eu falei para vocês, e esse é um dos momentos que eu mais me lembro. Esse momento, junto com o momento do delírio lá, que aconteceu em um capítulo anterior, em uma parte anterior, eram os momentos que eu mais me lembrava, que é esse momento ali em que a Katerina Ivanovna vai ficando ruim e acaba morrendo, em uma cena muito parecida com aquela que descreve ali, né, a morte do Marmieladov, que era o marido dela. Por quê? Raskolnikov e Sônia vão até ali a Katerina, só que ela acaba tendo ali no meio dessas suas, enfim, da maneira como ela está se comportando ali, ela começa a cantar e a gritar e esse tipo de coisa, porque ela não conseguiu achar quem fizesse justiça, então ela passa a sair pelas ruas mendigando e cantando para conseguir algum dinheiro. E aí é nesse momento então que ela, no meio de uma dessas cantorias, ela começa a ter uma crise de tosse. Essa crise de tosse acaba aumentando um pouco mais o grau da tísica que ela tem, né? Ela está ali praticamente morrendo, e isso fica claro desde o início do romance. A gente fica sabendo que ela vive ali, enfim, tossindo sangue e esse tipo de coisa. Então, a partir desse momento, quando ela está ali naquele alvoroço todo, as pessoas ao redor olhando aquela cena, que é uma cena bem triste, né? A descrição que é feita aqui é uma cena bem triste. Então, a partir desse momento, a tísica dessa personagem vai aumentando cada vez mais, e daí, enfim, ela acaba passando mal, engasgando ali, né? Com o próprio sangue ou coisa do tipo, e acaba morrendo de uma maneira assim horrível. Já no finalzinho aqui dessa quinta parte, então, no meio dessa confusão toda, a Katerina Ivanovna tinha acabado de morrer, surge aquele nosso amigo Svidrigailov. Lembra do Svidrigailov que já tinha aparecido lá na quarta parte? Pois é, o Svidrigailov volta aqui à tona, puxa o Raskolnikov ali no canto e fala assim, então, você sabia que eu sou vizinho da Sônia? E que eu ouvi toda a sua conversa com ela mais cedo? Ou seja, quando Raskolnikov foi e se confessou para a Sônia, ele acabou indiretamente se confessando também, confessando o próprio crime também para Svidrigailov, que, como nós já sabemos, não é flor que se cheire, e isso fica claro, sobretudo aqui nesse finalzinho da quinta parte. E é assim que se encerra este momento do romance. Enfim, falta só mais uma parte, né, que é a sexta. Pretendo fazer o vídeo em breve, eu estou com uma vida muito atribulada esse semestre, mas não tem problema, até semana que vem, então, eu solto o sexto e último vídeo deste projeto. E para além do sexto e último vídeo, eu pretendo postar mais um em que eu traço uma visão mais panorâmica desse projeto como um todo,
e falo do livro todo de uma vez só para aqueles que sentem preguiça de assistir todos os vídeos. Enfim, então é isso. Diga lá nos comentários se vocês gostaram também dessa quinta parte. Se vocês acham que eu preciso retomar algum ponto que eu deixei pouco claro nesse vídeo, não esqueçam de dizer lá embaixo também que eu retomo no vídeo seguinte. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!